Poucos carros no mundo carregam um status tão lendário e polêmico quanto a Ferrari 250 GTO. Mas se eu te dissesse que esse ícone absoluto das pistas e das coleções exclusivas foi, na verdade, um produto de trapaceiros criativos e astutos? Isso mesmo, o GTO nasceu de uma jogada de mestre de Enzo Ferrari para burlar regras, ilustrar sua rebeldia e elevar os níveis de competição ao limite do que era considerado legal. Mas isso seria só a ponta do iceberg nessa jornada. O Gran Turismo Omologato não seria só mais um carro de corrida fabricado pela mente brilhante dos italianos. Ele foi desenhado para vencer e humilhar rivais como Jaguar, Aston Martin e Shelby nas corridas mais perigosas e disputadas do planeta. Seu segredo para alcançar a glória? Uma combinação quase mística de aerodinâmica refinada e um motor V12 com 300 cavalos de pura agressividade. Com apenas 36 unidades produzidas no mundo, e o motivo dessa produção limitada é uma história à parte, cheia de intrigas e disputas dentro da própria Ferrari, o que torna esse carro imortalizado como uma joia intocável do cenário automobilístico. Uma obra-prima que atualmente passa dos 70 milhões de dólares, sendo se não o carro mais caro e cobiçado de todos os tempos. Mas o que faz dele tão valioso? Seu sucesso nas pistas? Sua produção limitada? Ou o simples fato de que na época nem todos os clientes da própria Ferrari eram considerados dignos de ter um desses? Sim, a lista de compradores foi selecionada a dedo pelo próprio Enzo Ferrari, um clube exclusivo para quem ele julgava capaz de domar a fera. E hoje você vai entender de uma vez por todas porque Ralph Lauren e Nick Mason, o baterista do Pink Floyd, têm uma relação quase religiosa com essa peça de arte do cavalo rampante, chamado 250 GTO, o Santo Graal. Ponto de partida. Nessa história de hoje não iremos abordar o contexto histórico em volta do mundo automotivo. Vamos falar direto dos carros e como a situação da Ferrari se encontrava no mercado e diante dos seus rivais, e principalmente da loucura que estavam as corridas onde o 250 GT iria estrear. Nossa, filho, você vai sair com essa camiseta? Ué? Cadê a sua camiseta básica de tecido bom que o seu pai sempre usa? Ah, aquela da Insider, né? Verdade, mãe. Você tem razão. E não é que ela tinha razão? Fiquei bem melhor agora. Mas você já parou pra pensar na loucura que é quando você se arruma todo e nem percebe que tá mal vestido? Bom, a frustração é gigante, né? Então imagina só, e se uma marca pegasse essa loucura e a transformasse em conforto, qualidade e te ajuda a sair bem vestido, seja na academia, no dia a dia ou até mesmo à noite naquele date. É exatamente isso que a Insider faz com a Tech T-Shirt. Eles revolucionaram o conceito de se vestir bem, trazendo tecnologia de ponta com o melhor custo-benefício que você sabiamente procura. A Tech T-Shirt da Insider tem garantia de 2 anos contra o desbotamento, além de serem ultra duráveis, elas são anti-odor e desamassam com o calor do corpo. Essa camiseta é para você que valoriza seu dinheiro e que gasta de forma consciente em roupas atemporais e transitam facilmente entre diversos ambientes, ampliando as possibilidades de combinações. A Insider tem opções para todos os tamanhos, do PP ao Extra G, em cores neutras e coloridas. Eu já usava Insider muito antes deles darem essa moral aqui no canal. E olha só, eles prepararam um descontão exclusivo nesse mês de Black Friday para você. Usando o cupom na mochila BF, você aproveita descontos acumulativos até 40%. A verdadeira loucura mesmo é você não olhar pelo menos o site com esses super descontos. Eu deixei um link na descrição para facilitar sua vida. Confia! Para de usar essas camisetas aí, ó, que vira pijama depois de 2 lavagens e dá uma oportunidade para Insider. Você vai gostar. A Ferrari, que foi fundada por Enzo Ferrari em 1947, após anos de experiência como piloto e gestor na Alfa Romeo, onde criou a escuderia Ferrari para gerenciar as corridas de clientes. Após se desligar da Alfa Romeo em 39 e enfrentar a proibição de usar o seu nome em competições por 4 anos, ele lançou o Auto Avio Costruzione e, depois da Segunda Guerra Mundial, estabeleceu a Ferrari SPA com o lançamento do 125S, seu primeiro carro com um motor V12. Esse modelo foi o ponto de partida
garantida para a marca, destacando-se pela combinação de potência e desempenho, características que definiriam o DNA da Ferrari. Desde o início, Enzo Ferrari tinha como principal objetivo vencer nas pistas, usando os modelos de rua para financiar as atividades competitivas. A marca rapidamente se tornou um símbolo de exclusividade e performance, atraindo entusiastas de todo o mundo. Graças a esse cara aqui, viu? O famoso logotipo do Cavallino Rampante, inspirado no emblema do piloto Francesco Baracca, reforçou a identidade da Ferrari como uma marca ligada ao prestígio e à história. Assim, com foco em excelência e inovação, a Ferrari se consolidou como um ícone mundial do automobilismo e do luxo que você conhece hoje. A Ferrari começou a colecionar vitórias em eventos renomados como o Targa Florio e as Mille Miglia, estabelecendo sua reputação como fabricante de carros rápidos e bem projetados. Esse sucesso nas pistas forneceu a base de conhecimento técnico que seria fundamental para o desenvolvimento de futuras máquinas. À medida que os anos 1950 avançavam, a Ferrari começou a expandir sua linha com a série 250, destinada a competir tanto em corridas quanto a impressionar nas ruas. O primeiro a surgir foi o 250mm, em 53, em homenagem à corrida Mille Miglia, que dominou com frequência. Equipado com o motor V12 Colombo de 3.0 litros, o 250mm serviu como a plataforma inicial para a linha que o 250 viria a seguir. 3 anos depois, em 56, a Ferrari apresentou o 250 GT Tour de France, que conquistou o nome após as vitórias consecutivas na Tour de France Automobile. Sua carroceria leve e motor refinado estabeleceram um novo padrão para a marca. No final da década de 50, a Ferrari continuou a evoluir a linha 250 com o 250 GT SWB, Short Wheelbase. Em 1959, um modelo que se destacou por sua distância entre eixos curta e chassi ágil, ideal para curvas rápidas e pistas técnicas. Esse carro era tão equilibrado que permitia ser usado como veículo de rua durante a semana e como máquina de corridas nos finais de semana, acumulando vitórias importantes em Le Mans e no Targa Florio, tornando-se um precursor direto do 250 GTO. Outra criação memorável foi o 250 Testarossa, em 57, uma lenda das pistas, cujo nome fazia referência aos cabeçotes vermelhos do motor V12. Com vitórias em Le Mans, Sebring e Nürburgring, a Testarossa simbolizou a combinação aerodinâmica inovadora com fiabilidade e potência. No entanto, aquele mesmo período trouxe grandes desafios para a Ferrari. Rivais como Aston Martin DBR1 e Jaguar D-Type começaram a dominar as corridas de resistência, especialmente em Le Mans, forçando a Ferrari a repensar suas estratégias. As outras fabricantes estavam evoluindo rapidamente em termos de aerodinâmica e manuseio, enquanto a Ferrari mantinha seu foco em construir carros multiuso, capazes de competir tanto nas pistas quanto de impressionar nas ruas. Mas à medida que a competição ficava mais acirrada, a Ferrari também precisava ir além. Foi nesse cenário que a Ferrari começou a reforçar sua presença não só nas pistas, mas também nas estradas. Em 59 lançou a Ferrari 400 Super América, equipado com o motor V12 de 4.0 litros e 340 cavalos, um modelo voltado ao mercado de luxo que oferecia desempenho sem abrir mão de conforto e exclusividade. Essa combinação atraiu clientes dispostos a pagar um alto preço pela performance, mas que também buscavam requinte e sofisticação. Em 62 chegou o 250 GT Lusso, um verdadeiro GT que representava a fusão perfeita entre performance e luxo. Com 240 cavalos e um design voltado para longas viagens em alta velocidade, o Lusso era ideal para quem queria um carro de corridas disfarçado de esportivo elegante. Enquanto isso, outras marcas europeias como Aston Martin, Jaguar e Mercedes não queriam deixar a Ferrari respirar em paz. A Aston Martin trouxe, por exemplo, o DB4 GT, um esportivo focado tanto em performance quanto em luxo, com um motor de 3.7 litros e 240 cavalos. Por sua vez, a Jaguar causou um impacto tremendo com o E-Type, equipado com um motor de 3.8 litros e 265 cavalos. O design revolucionário e a leveza do E-Type tornaram ele um sucesso instantâneo, ofuscando a Ferrari em termos de acessibilidade e estilo. Já as flechas de prata, a Mercedes-Benz, com seu 300 SL Gullwing, entregava tecnologia e exclusividade de ponta, com injeção direta de combustível e portas asa de gaivota, solidificando-se como um símbolo de prestígio. Nos Estados Unidos, por outro lado, a grau de curiosidade, a filosofia era de pura potência e aceleração. Carros como o Chevrolet Corvette C1 e C2, com motores V8 Small Block de até 360 cavalos. O Ford Thunderbird, inicialmente um esportivo, evoluiu para um carro de luxo
luxo pessoal, equipado com motores V8 de até 7.0 litros, oferecendo uma mistura de conforto e potência sem precedentes no mercado, mostrando que os americanos não ficariam para trás no jogo de velocidade. No início dos anos 60, com as competições cada vez mais intensas e as expectativas dos consumidores em alta, a Ferrari percebeu que precisava de algo realmente especial para se manter no topo, diante desses rivais de peso. Enzo, extremamente obcecado em derrubá-los, louco para criar uma máquina bela, potente e praticamente intocável, bom, ele iria fazer de tudo, até se envolver em conspirações e polêmicas. Nada iria pará-lo. O projeto GTO. Nos primeiros anos da década de 60, a Ferrari enfrentava um desafio monumental: continuar seu domínio nas pistas de resistência e ao mesmo tempo em que se adaptava às novas regras e restrições impostas pela FIA. Essa FIA também está em todas as histórias que a gente conta aqui. The best decision is my decision. Enfim, a entidade havia estabelecido regras rigorosas de homologação para a categoria GT, exigindo que os fabricantes construíssem no mínimo 100 unidades de um modelo para que ele pudesse competir. Para Enzo Ferrari, que sempre focou na criação de carros de corrida puros do que em veículos de produção em massa, essa exigência aparentava ser um obstáculo quase intransponível. Mas Enzo não era conhecido por recuar diante de adversidades. Em vez de se conformar às normas da FIA, ele decidiu contorná-las, leia burlar, as regras de uma maneira que só alguém com a esperteza, ousadia e o prestígio dele poderiam fazer. Assim, a Ferrari construiu apenas 36 unidades do 250 GTO, alegando ser apenas uma evolução do 250 GT SWB, que já estava homologado. Sendo assim, o GTO não precisava passar por aprovação, pois tecnicamente se tratava de uma versão do modelo anterior. Um número muito abaixo do mínimo estipulado, justificando essa produção limitada com pequenas variações entre os modelos para que cada um fosse considerado uma nova versão. Na época, a FIA não tinha um processo de inspeção tão rigoroso como hoje, o que permitiu à Ferrari escapar com essa manobra. Quando a FIA foi inspecionar a fábrica, Enzo usou a tática de mostrar os 250 GTOs espalhados em diferentes estágios de produção, fazendo parecer que a produção em série estava ocorrendo conforme as exigências. Obviamente que a vista grossa foi aplicada, uma vez que o poder de influência da Ferrari nas corridas e suas conexões no mundo do automobilismo eram sem precedentes. Por isso, a FIA talvez foi conivente. Fato é que esses truques de homologação irritaram os rivais e intrigaram os reguladores. Permitiram que a Ferrari inscrevesse o GTO no Campeonato Mundial de GT, sem comprometer sua filosofia de excelência e principalmente de exclusividade que Enzo tanto queria. Cada uma dessas raras máquinas foi montada com um foco obsessivo na perfeição. No coração do 250 GTO estava o icônico motor Colombo V12, um bloco que já trazia consigo uma herança de vitórias em corridas de resistência e fórmulas de alta performance. Criado originalmente por Gioacchino Colombo, o V12 havia impulsionado diversos modelos lendários da Ferrari, como a Testarossa, e já era conhecido por sua combinação de potência e agilidade. Para o GTO, ele foi mais uma vez refinado e adaptado para alcançar o equilíbrio perfeito entre força bruta e precisão. Com seus 3.0 litros e 6 carburadores Weber, entregava cerca de 300 cavalos de potência, o que permitia o GTO atingir velocidades superiores a 280 km por hora. Números impressionantes para a época. Mas o segredo de seu sucesso não estava apenas na potência bruta. Ele era uma obra-prima de engenharia que se destacava por girar livremente até 7.500 RPM, produzindo um som inconfundível que combinava o rugido feroz de um predador com a melodia de uma orquestra sinfônica. Seu design compacto permitiu uma montagem mais baixa no chassi, ajudando a diminuir o centro de gravidade do carro e melhorando a distribuição de peso, o que era fundamental para o desempenho equilibrado em curvas rápidas e retas longas. Por trás do desenvolvimento do GTO estavam dois nomes que se tornariam ícones do design automotivo: Giotto Bizzarini e Sergio Scaglietti. Acho que eu pronunciei direitinho, se não, comenta aí.
Bizzarini, o gênio da engenharia, foi responsável por garantir que o carro tivesse a base mecânica perfeita para dominar em qualquer circuito. Ele redesenhou a geometria da suspensão, ajustou o sistema de freios para resistir ao uso intenso em corridas longas e trabalhou meticulosamente no ajuste fino do chassi para maximizar a aderência e a estabilidade. O carro recebeu uma suspensão dianteira de duplo braço que proporcionava precisão cirúrgica em curvas e uma traseira de eixo rígido com molas helicoidais, otimizando o equilíbrio e a tração. Já Scaglietti, o mestre carrozziere da Ferrari, cuidou da carroceria. Ele moldou em alumínio com a habilidade de um escultor renascentista, criando uma forma que combinava funcionalidade e beleza. Cada curva, cada linha fluida do GTO tinha um propósito aerodinâmico. O longo capô não era apenas esteticamente impressionante, mas projetado para direcionar o fluxo de ar sobre o carro, reduzindo o arrasto. A traseira inclinada, com o característico spoiler integrado, fornecia estabilidade em altas velocidades. O paralamas traseiro, alargados que acomodavam pneus mais largos, essenciais para transmitir a potência às rodas, com o mínimo de perda de tração. Scaglietti também trabalhou na distribuição de peso, garantindo que o GTO tivesse um equilíbrio de 50-50, o que significava que, independentemente de estar acelerando em uma reta ou desafiando uma curva fechada, o GTO permanecia previsível e preciso. Esse esforço conjunto entre Bizzarini e Scaglietti resultou em um carro que era imbatível nas curvas sinuosas de Nürburgring e igualmente impressionante nas retas extensas de Le Mans. O GTO, apesar de sua potência modesta em comparação com alguns dos rivais mais brutais, podia manter um ritmo constante e inabalável durante horas, enquanto outros carros lutavam para se manter intactos. O GTO permanecia sólido e consistente. Mas a história de como o Enzo Ferrari driblou a FIA e ainda criou uma lenda não estaria completa sem mencionar a astúcia com que ele navegou pelo processo de homologação. Quando os comissários questionaram a quantidade limitada de carros, Enzo, com seu charme característico, argumentou que cada variação de número de chassi, cada mudança sutil na carroceria e cada ajuste no motor representavam um modelo distinto. Assim, enquanto outros fabricantes tentavam desesperadamente construir em massa para atender às regras, a Ferrari entregava algo raro e exclusivo, conferindo ao 250 GTO uma aura de mistério e desejo que nenhum outro carro tinha ou tem até hoje. E essa ousadia valeria a pena. O GTO não apenas foi homologado, como também destruiria toda a sua concorrência. 70 milhões nas pistas. Em 62, o 250 GTO rapidamente se tornou a força dominante nas pistas de corrida. Seus rivais, incluindo a Jaguar e a Aston Martin, não estavam prontos para a precisão cirúrgica e o desempenho consistente que a Ferrari trouxe à mesa. A primeira grande vitória do 250 GTO veio em sua estreia durante as 12 horas de Sebring, onde conquistou o primeiro lugar em sua categoria e um impressionante segundo lugar na classificação geral, um feito notável, considerando que competia contra protótipos mais potentes e tecnológicamente mais avançados. Mas às 24 horas de Le Mans que o GTO realmente solidificou seu status. Com pilotos como Phil Hill e Stirling Moss ao volante, ele dançou pelos circuitos ao redor do mundo e em 62, 63, 64 a Ferrari dominou a categoria GT, vencendo 3 anos consecutivos e garantindo um lugar na história como uma das máquinas mais bem-sucedidas ao competir no circuito lendário de La Sarthe. Cada uma dessas vitórias foi construída sobre um fundamento de confiabilidade e equilíbrio que permitia ao carro completar a maratona extenuante de 24 horas sem sacrificar o seu próprio desempenho. Em Nürburgring, um dos circuitos mais traiçoeiros e exigentes do mundo, o 250 GTO brilhou novamente, com suas vitórias no Nürburgring 1000 km, provando que sua agilidade e resposta rápida eram incomparáveis em curvas fechadas e descidas íngremes. Foi ali que a superioridade de seu chassi e distribuição de peso, meticulosamente ajustados por Bizzarini, ficou evidente, deixando para trás concorrentes que sofriam com a falta de controle e equilíbrio em um circuito tão desafiador. Na lendária Targa Florio, um circuito de estrada que exigia nervos de aço e precisão absoluta, o GTO também se destacou. Com as lendas no volante, de novo Phil Hill e Olivier Gendebien,
a Ferrari enfrentou as perigosas estradas montanhosas da Sicília, navegando por curvas estreitas e vilarejos históricos, a velocidades alucinantes. Enquanto outros carros se desgastavam rapidamente ou perdiam tração nas curvas traiçoeiras, o GTO mantinha a compostura e a velocidade, mostrando que era mais do que apenas um carro veloz. Era uma máquina forjada para suportar qualquer desafio que as pistas pudessem oferecer. A ascensão do GTO não foi apenas uma história de sucesso, foi uma saga de rivalidades. Jaguar e Aston Martin, com suas já estabelecidas credenciais de corridas, foram adversários formidáveis. Os D-Type da Jaguar, em particular, haviam dominado Le Mans na década anterior e continuavam a ser uma ameaça, com a sua configuração aerodinâmica e potência bruta. Aston Martin, com o DBR1, já havia derrotado a Ferrari antes e seus engenheiros estavam constantemente buscando maneiras de repetir o feito. No entanto, a Ferrari 250 GTO elevou a um patamar que os rivais britânicos simplesmente não conseguiram alcançar. Quando Carroll Shelby trouxe o Cobra para desafiar a Ferrari na arena dos GTs, a batalha se intensificou. O Cobra, com seu motor V8 de 4.7 litros, era puro músculo americano, capaz de empurrar carros menores e mais leves para fora das curvas. Mas o GTO, com seu refinado motor equilibrado e impecável, não era um adversário que podia ser desbancado apenas pela força bruta. Em uma corrida após a outra, a Ferrari superou o Shelby, provando que potência sem controle não significava de nada. A Ferrari não apenas derrotava seus rivais, ele os humilhava com elegância, estabelecendo um novo padrão de como um carro de corridas deveria ser construído. Cara, esse carro é muito lindo, velho. Não é possível alguém achar esse carro feio. Bonito demais. Enfim, muito além das vitórias nas pistas, a Ferrari 250 GTO se tornou um símbolo de exclusividade e perfeição automotiva. Ele não era apenas um carro de corridas, era uma obra de arte mecânica. Sua raridade e história contribuíram para que ele se tornasse o carro mais cobiçado e valioso do mundo. Como citado antes, apenas 36 exemplares foram produzidos, cada um com sua própria história e pedigree. Se tornou um troféu de desejo entre colecionadores, elevando seu valor a níveis astronômicos. Hoje, algumas unidades do GTO foram vendidos em leilões por mais de 70 milhões de dólares. Em vendas privadas, pode até passar disso, fazendo dele o carro mais caro já negociado. Um brinquedo para os mais ricos do mundo, como Rob Walton, Ralph Lauren e Nick Mason, e alguns poucos outros. Fato é que esse carro dobrou as regras e rompeu as expectativas, provando que, às vezes, a arma mais poderosa não é aquela com o maior motor ou a postura mais agressiva, é aquela que equilibra perfeitamente cada elemento, permitindo que homem e máquina se movam como um só, imbatível, intocável, inesquecível. Esse foi o verdadeiro golpe de gênio de Enzo e a Ferrari, que mostrou ao mundo que um carro poderia ser campeão nas pistas e ao mesmo tempo uma peça de arte desejada por milionários e entusiastas, se tornando uma relíquia, se tornando o santo graal dos automóveis. O GTO definiu o padrão para todos os futuros carros de corrida e colecionáveis da Ferrari. Ela foi a precursora de uma linhagem que incluiu carros lendários como a Ferrari 288 GTO, F40, F50 e LaFerrari, todos inspirados em algum nível pelo espírito do 250 GTO. Qual è stata la sua filosofia di disegno delle sue macchine? Io mi sono riportato alla prima impressione che ebbi nel 1919 di una vettura americana che aveva corso ad Indianapolis e che era la Packard 12 cilindri. Da quel momento ho sposato il motore a 12 cilindri e non ho più divorziato. E isso é tão real que a última obra de Enzo enquanto vivo foi exatamente um desses carros da lista, que gerou ainda mais polêmicas e opiniões divididas. Um carro que surgiu para o entusiasta raiz que não ligava para conforto ou ar-condicionado, que virou pôster de marmanjo nos anos 90. Tô falando do F... Bom, se ajeita aí que o vídeo já começou na sua tela, te vejo em outra história que completa essa que você acabou de ver.